Olá, gente. Eu sou o professor Isaac Oliveira e hoje a gente vai falar sobre o papel da mulher na sociedade grega. Bom, a princípio, a ideia dessa aula é um recorte introdutório sobre o papel da mulher na sociedade grega, em especial no período conhecido como Idade Antiga Clássica. A Idade Antiga Clássica, a gente vai do século 8 a.C. até por volta do século 5 depois de Cristo, né? Os dois impérios antigos, o grego e o romano, que chamamos de Império Greco-Romano, tá certo? Então, quero começar explicando para vocês por que essa aula, esse tema é tão importante. Muitas vezes, gente, quando nós estudamos história, nós se deparamos com um foco maior em figuras, né, masculinas, como por exemplo, os grandes heróis europeus e frequentemente o papel, né, o nome da mulher tem pouco enfoque, né, na história. A minha ideia é que você perceba que isso na verdade é uma construção, né? Isso não é uma coisa natural. É algo que foi construído ao longo da história humana. E isso tem uma razão de ser, tá certo? Vamos compreender, por exemplo, um pouco nessa aula sobre o cotidiano, né, os direitos e deveres das mulheres dentro dessa sociedade grega, tá certo? Do período da antiguidade clássica. Lembrando que essa aula, na verdade, é um pequeno recorte introdutório sobre esse tema, porque o assunto ele é vasto, tá bom? Sobre o papel social das mulheres dentro dessa sociedade, é importante lembrarmos que a condição social dessa mulher estava muito ligada ao seu status, né? A classe social a qual ela pertencia. Dentro disso, ela teria alguns direitos ou não, tá certo? Por exemplo, as mulheres que faziam parte das classes mais pobres, como camponesas, agricultoras, que moravam em cidades mais pobres, tinham mais liberdade, vamos dizer assim, colocando entre aspas, em relação às outras. Por qual motivo? Pelo motivo que essas mulheres tinham que trabalhar, né? Tendo elas que trabalhar, elas vão ter um acesso, né? Uma participação, uma integração entre a sociedade. Elas tinham que sair à rua, né? Às ruas, e tinham interação maior, com certeza, com a população local, dada essa necessidade econômica de trabalho, tá bom? Lembrando que essa sociedade grega, tá certo? Essa sociedade, mulheres, crianças, escravos, né, estrangeiros não tinham direito à cidadania, ou seja, não tinha direito de voz na sociedade grega deste período. Por causa disso, né, não tinha direito à voz, a voto, tá certo? A democracia ateniense excluía, por exemplo, cerca de 90% da população, né? E é dentro desse contexto que surge exatamente a palavra democracia, que, lógico, mudou conforme o tempo vai passando, e esse conceito estava mais ligado à pessoa do homem mesmo dentro daquela sociedade, a sociedade grega. Como era, nós vamos entender a partir de agora como era a cidadania, o envolvimento da mulher dentro dessa sociedade na cidadania, na educação, né, no casamento, na religião e as suas atividades em público. Como é que isso acontecia? Bom, a cidadania da mulher dentro dessa sociedade, da mulher grega dentro dessa sociedade, nesse período nós temos que entender que essa sociedade era totalmente patriarcal, como bem as demais sociedades do período. O que isso quer dizer? Né? Na Grécia Antiga, o cidadão de destaque era a pessoa do homem, né? O filho de pais atenienses, nascido em Atenas, né? É a figura da liderança,
da força, da autoridade, é a figura do homem, né? Então, uma sociedade patriarcal era uma sociedade governada apenas pelos homens. Ou seja, dentro desse contexto, gente, as mulheres eram praticamente excluídas do direito à cidadania, tá? Isso significa que elas não tinham voz, nem vez, nem representantes políticos, nem direito a voto, por não serem consideradas cidadãs. Normalmente a mulher ficava voltada à própria atividade da casa, da família, dentro daquilo que os gregos chamam, o termo é oikos, ou seja, que significa local doméstico, atividade exclusiva do lar, sempre submetida ao seu marido. Dentro dessa sociedade, a mulher é vista como alguém que, para procriar, né, para gerar filhos, tendo em vista que a grande maioria das sociedades desse período da antiguidade clássica, mulheres que normalmente não geravam, que eram estéril, era considerada como amaldiçoada, como alguém sem importância alguma. O fato dela gerar, com isso, por exemplo, na sociedade de Esparta, quando ela gerava filho, em especial homem, esse filho ele já nascia com as perspectivas dos pais de alistá-lo exatamente para ser um grande guerreiro nas guerras futuras, tá certo? Na educação, como é que se dava esse envolvimento da mulher dentro desse contexto? As mulheres, dentro desse contexto, elas eram educadas por mulheres mais velhas da própria família. Lá elas aprendiam a ler, a escrever, a calcular, a tecer, a cozinhar e, em geral, na verdade, gente, eram preparadas para uso e afazeres exclusivos do lar, né? Do lar, da família. Lógico que o conceito de ensino de escola não é como o que nós temos hoje. Lá elas aprendiam, vamos dizer assim, aos pés ou na presença das mulheres mais velhas da família. Um terceiro ponto que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, eu vou mostrar uma imagem aqui, uma fonte histórica, uma imagem, que essa imagem representa o cotidiano das mulheres. Vai aparecer aqui já já em cima no vídeo. Mulheres que estão servindo a outras mulheres, né? Elas saem às ruas para encher os vasos, alguns vasos de água e outro, do outro lado da imagem, vocês vão ver que temos a representação das mulheres da elite, né? As mulheres da aristocracia grega, que estão ligadas ao estudo, à música, ao teatro, inclusive até as roupas, vocês vão observar, dessas mulheres são diferentes das demais mulheres. Vocês vão ver elas algumas com alguns ornamentos, com roupas diferentes, com brincos, com joias e etc. Então, a educação dessa mulher estava ligada exatamente ao lar também, era ensinado pelas próprias mulheres mais velhas da própria família. O casamento, como era o casamento dessas mulheres de dentro dessa sociedade grega da antiguidade clássica, né? O casamento, gente, dentro desse contexto, ele é um casamento arranjado, né? O que é um casamento arranjado? Um casamento arranjado é que está ligado a um contrato social, tá? Entre as famílias. É um casamento que não é de escolha própria, da própria moça. É um casamento arranjado. Ele não é romantizado, tá? Não é por amor ou por escolha própria. Era o pai, né, da moça que procurava o pretendente para casar-se com a moça. Achando ele esse pretendente dava um dote ou dotes ao pai dessa moça. A partir dali, esse dote representava um contrato, uma espécie de aliança que simbolizava exatamente uma aliança entre o rapaz e a moça, né, com a noiva. A idade aproximada desse processo, que as moças eram liberadas e os pais procuravam noivos para elas, era entre 13 e 15 anos, tá? Coincidindo com a primeira
menstruação da moça, né? Casados, porventura acontecesse o divórcio, a moça tinha direito a alguns benefícios, né, após o divórcio. Com a morte do marido, a moça ficava à mercê de casar, conforme a cultura, com um parente mais próximo, ou irmão, ou alguém que descendesse da mesma família do marido. Para quê? Para que a herança do marido continuasse perpétua na sua família, né? As propriedades que ele tinha, permanecesse com a mulher, né? E continuasse perpetuando dentro da mesma família. Essa é a forma do casamento. Se houvesse, por exemplo, traição da parte da mulher, infidelidade, o homem, conforme essa cultura, tem a liberdade, né? Ele poderia ou assassinar o traidor, e essa mulher também ficava à mercê de apedrejamento e de algumas punições. Com a mulher acontecia o inverso, não era da mesma forma. Se o homem a traísse, não tinha essas punições, né? Eu costumo dizer que esses códigos de leis dentro dessa cultura é uma herança do Código de Hammurabi, né? Eu até indico a vocês, depois de vocês pesquisarem, o que foi o Código de Hammurabi, né? Que é o código de leis, né, mais antigo do mundo. Inclusive, foi produzido por sociedades, as primeiras sociedades conhecidas como sociedades mesopotâmicas, né? Então, a religião, como era o relacionamento das mulheres dentro da sociedade na religião? Vocês sabem que dentro desse contexto a religião grega era politeísta, né? Acreditava em vários deuses, e o panteão de deuses gregos é o maior que existe na história. São milhares de deuses. Agora é interessante, para nós fazermos um contraponto, as mulheres têm poucos direitos nessa sociedade, mas em contrapartida, a grande parte desses deuses eram deusas, né? Tinha figura feminina entre os deuses, e são várias deusas. Eu posso citar aqui algumas, como por exemplo Afrodite, né? Tão conhecida, e era conhecida como a deusa da beleza e do sexo, né? Temos Atena, que é da onde exatamente é uma homenagem a ela, a cidade de Atenas. Havia uma deusa chamada Atena, que é conhecida como a deusa da sabedoria e da guerra, né? E temos uma outra deusa também de várias, vou citar só três, a deusa Hera, que era considerada a deusa das deusas. Vamos dizer assim, a deusa mais poderosa de todas as deusas dentro dessa cultura grega do período da Antiguidade Clássica, tá bom? Analisando as atividades públicas com que essas mulheres poderiam se envolver, né? As mulheres, gente, poderiam frequentar, tá bom? Santuários, festas religiosas, teatros, né? Com uma condição, desde que ela estivesse acompanhadas por alguém, né? Eles tinham o receio de a mulher sozinha não saber controlar algumas ações. Então, essa sociedade, para as mulheres frequentarem alguns locais já citados, tinha que ser acompanhado por alguém. Visto isso, já vimos gente sobre a cidadania da mulher grega dentro dessa sociedade, já vimos sobre a educação da mulher grega dentro dessa sociedade, já vimos sobre o casamento da mulher grega dentro dessa sociedade, já vimos sobre a religião da mulher grega dentro dessa sociedade, e acabamos de ver, em quinto lugar, como eram as atividades públicas dessas mulheres. Para concluir, para finalizar, nós vamos fazer um contraponto, uma comparação, sem cometer, lógico, anacronismo, que são sociedades e tempos históricos diferentes. Como que está, por exemplo, essa relação hoje dos direitos, da voz da mulher na sociedade contemporânea, analisando todo o contexto de mundo, né? Será se continua da mesma forma? Quais foram as permanências e rupturas ao longo
da história. Nós sabemos que depois da Idade Antiga Clássica, veio a Idade Antiga e depois, durante todos os 1000 anos aproximados da Idade Média, não mudou muita coisa em relação aos direitos e voz da mulher na sociedade. Veio ter uma perspectiva melhor a partir da Idade Moderna, a partir do início do século XVI, né? E foram séculos de lutas. A partir do início do século XIX, né, vai aparecer lutas feministas, lutas requerendo direitos em relação à voz da mulher, o voto da mulher e por aí vai. E a partir do século XX, com mais frequência, a gente vai ver o movimento feminista com mais vigor, inclusive com movimentos sufragistas, né, requerendo o voto, onde a mulher não tinha essa liberdade de voto na maioria das sociedades, né, das civilizações. Por exemplo, aqui no Brasil, a mulher só veio ter direito a voto em 1932, no início do século XX, na era Vargas. Foi onde a mulher veio ter direito a voto em nosso país. Então fica aqui essa reflexão para vocês refletirem. Espero que tenham ajudado sobre esse tema tão importante, o papel da mulher dentro da sociedade grega da Idade Antiga Clássica. Eu quero deixar para vocês a indicação de um livro que foi a base do conteúdo que eu passei para vocês aqui e pesquisei algumas coisas nesse livro chamado A Idade Antiga, de Fustel de Coulanges. Então, fica aqui a indicação deste livro, tá? Obrigado e até a próxima aula.